A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu gostaria de conversar com os irmãos a respeito de algumas coisas que eu já vivi, que eu já passei, que Deus me deu como experiência. Eu gosto muito de ouvir experiências porque eu cresço ouvindo as experiências e poderia ter evitado se eu tivesse ouvido. Desde os 15 anos, quando eu converti, eu tinha muito interesse nos dons espirituais. Comecei a buscar do Senhor isso e tal. E o Senhor falou que era para me buscar de madrugada, que Ele me daria. E a partir dos 15 anos eu comecei a ter visões. Que eu reivindiquei ao Senhor em Joel 2, né, que os velhos sonharão e os jovens terão visões. E orei ao Senhor, falei: Senhor, aqui a tua palavra fala que os jovens terão visões. Senhor, eu sou jovem, também quero ver, Pai. Foi essa a minha oração. E a partir daquele momento eu comecei a ter visões. E lá em minha casa também meu irmão vê. Normalmente quando eu vejo alguma coisa, meu irmão vê, confirma. Às vezes eu vejo, fico calado, e ele vem e fala comigo: Ricardo, você viu? Eu falei: vi. Então assim, irmãos, foi assim que o Senhor começou a me mostrar as coisas, me usar nessa área. E minha busca foi constante. Eu sempre buscava o Senhor de madrugada, ainda busco. E algumas coisas, já passei por várias igrejas, já vi muitas coisas em várias igrejas que hoje servem de testemunho. E meu irmão também já passou muitas coisas na vida dele também que servem como testemunhos, mas eu vou falar das minhas. Sempre pastores ou profetas que me entregavam alguma coisa, a maioria não cumpria nada. E eu ficava indignado com Deus e perguntava: Deus, por que isso? Todo mundo me entrega e não acontece nada. Eu chegava nas igrejas e lá no púlpito o pessoal já me via, começava a entregar um monte de coisa. Irmãos, como eu ficava indignado com isso, porque Deus me usa também como profeta, né, para entregar revelações, visões, e as coisas que Deus me entregava cumpria, e às vezes cumpria até muito rápido. Teve um caso de uma irmã que o Senhor me mostrou que ela ia casar e ia embora do país. Irmão, foi questão de semanas isso aconteceu. Ela era solteira. Tinha outra que o Senhor, ela não tinha uma cozinha. E o Senhor, eu vi o Senhor presenteando ela com uma cozinha completa. E o Senhor, passou 2 semanas, ela ganhou uma cozinha, ganhou fogão, ganhou mesa. E eu ficava indignado, porque eu recebia promessas e nada se cumpria. A Bíblia fala que pelo fruto se conhece a árvore. E é para guardar as profecias. Irmãos, profetas que entregam coisas e não cumprem, a gente já pode ficar com o pé atrás. Porque a palavra de Deus fala sim, sim, não, não. Que passado disso é procedência maligna. Se é de Deus, tem que cumprir. Se é de Deus, tem que cumprir. Lógico que determinadas coisas demora, mas eu ficava indignado porque nada cumpria. Se tiver cumprido, foi 1, 2, entre mais de 50 profetadas que eu já recebi na vida. Então, irmãos, eu quero falar que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, nas igrejas, quais igrejas que a gente entra, porque ali você está recebendo ou maldição ou bênção de quem está ministrando. Tem muito satanista infiltrado no meio das igrejas. Tem muitos satanistas infiltrados no YouTube pregando o evangelho. Eles acham que pelo fato de ser pastor é levantado de Deus, por Deus. Nem todos são levantados por Deus. Satanás, o diabo, tem levantado pastores para ministrar maldição e morte na vida de muitos. Então assim, a gente tem essa inocência. É pastor, bênção. Pelo fruto se conhece a árvore. E muitas das vezes a gente nem vê o fruto de tão oculto, porque eles são tão organizados, satanistas são tão organizados,
eles têm que andar tão reto que o testemunho de um satanista é mais rigoroso do que muitos cristãos. Eles têm que andar na linha. Eu já convivi com bruxos, satanistas, eu já preguei para vários, muitos se converteram a Jesus para a glória do Senhor, porque como eles veem, né, como eles têm experiências com o oculto, com os demônios, eu também vejo. E nisso, o Senhor acaba me mostrando de uma forma que, me mostrando para entrar no profundo da vida deles, e dessa forma o Senhor faz uma obra na vida deles. Eles veem que Deus também mostra, que Deus também revela, e essas pessoas acabam se voltando para Deus, largando o ocultismo, largando o satanismo, esses tipos de coisa. Então, Deus me usa muito nessa área. E com dom de discernimento, eu pedi muito ao Senhor esse dom de discernimento, o Senhor me deu. Quando tem algo do diabo, ou discretamente, e parece ser alguma coisa de cristão e não é satanismo, o Senhor me mostra. Eu sinto o cheiro, ou o Senhor me dá visão, ou o Senhor me fala. Teve um caso, entre muitos, eu não vou lembrar de tudo, eu sou muito esquecido, irmãos. Teve um caso de um irmão que me chamou para fazer uma visita, e nós não conhecíamos essa pessoa. Tudo bom? Gente, eu tô no meu serviço. Eu tô aqui no meu serviço, aí é meio complicado, irmãos. Mas é o único lugar que eu posso gravar agora e é com urgência. Aí, nós entramos nessa casa, a gente nunca tinha ido, né? Hoje ele é pastor, ele me chamou para ir com ele e tal. Quando eu pisei na casa, o Senhor me mostrou que a mulher era satanista, era espírita, de uma... Eu não lembro o que esse era. Era mexer com o ocultismo. Aí ele virou para mim e falou: Ricardo, como que você sabe? Eu falei: eu senti, o Senhor me mostra que a dona dessa casa é. Aí a mulher chegou, que naquele momento quem recebeu a gente foi os filhos, e ele chegou a perguntar a ela, porque eu não estava acreditando, ela falou que era. Isso acontece muito, muito mesmo, comigo. E na minha conversão eu sempre pedi ao Senhor algo. Eu falei: Senhor, eu não quero ser enganado. Irmãos, essa era uma oração diária que eu fazia: Senhor, eu não quero ser enganado. Mesmo que eu sofra, mesmo que eu não entenda na hora, eu não quero ser enganado. Porque em Provérbios 28, se eu não me engano, fala o seguinte: que há caminhos que parecem ser bons, mas no fim são caminhos de morte. E eu tinha esse cuidado de sempre estar pedindo ao Senhor: Senhor, eu não quero ser enganado. Não quero ser enganado. Então o Senhor acabou me dando esse dom de discernir espírito, discernimento. Então é muito difícil alguém me enganar. Já desmascarei pastores. Teve um caso na Assembleia de Deus que o Senhor me mostrou certo pastor que ele ia amaldiçoar a igreja, que ele não era um pastor levantado por Deus e tal. Eu cheguei a conversar com o pastor dirigente. Eles não acreditaram no momento. Como sempre, muitos não acreditam, porque a gente está acostumado a lidar com pessoas que é de um jeito, e o oculto não está na vista do povo, então a gente acaba desacreditando. Aí teve um dia que esse pastor dirigente, o presidente, né, chegou no culto e pegou esse que eu estou te falando que não era, com as mãos levantadas, amaldiçoando a igreja. E pegou esse amaldiçoando a igreja. Foi uma brigaiada lá. Foi um susto. Depois ele veio falar: Ricardo, bem que você falou. Eu peguei ele amaldiçoando, levantando a igreja, as mãos para a igreja, amaldiçoando a igreja, os bancos, os membros, tudo. E não tinha ninguém na igreja, só estava ele e eu peguei. Então, assim, é muito difícil. O que acontece? Esses satanistas, vou colocar como satanista, né? Porque o cão é cão do mesmo jeito, só muda a coleira. Eles costumam fingir que é cristão. Eles começam a falar palavras doces, se mostra, né, como cristão. Depois, eles, quando conquista
quando conquista a pessoa, depois eles começam a falar de Lúcifer, de Satanás, do ocultismo, de uma forma assim para deslumbrar a pessoa que está ouvindo. Eles entram sutilmente nessa conversa para seduzir a pessoa, para ver se ela vai aceitar ou não. Se a pessoa não aceitar, eles descartam aquela pessoa e vai para outra pessoa para envolver a mente da pessoa naquilo ali. Se a pessoa começar a ter curiosidade, ela cai na conversa e acaba, né, indo para esse lado do mal. Aqui mesmo da Igreja Batista da Floresta foi pego 2 satanistas. Chegou a matar um adolescente e o outro confessou o que aconteceu lá pro pastor. Aí eles descobriram, teve polícia. Então assim, irmãos, isso é mais presente do que você possa imaginar. Quando eu falo pra gente tomar cuidado com igrejas que a gente entra, isso é muito sério, muito sério. Eu não posso falar de forma alguma se você tem que sair, que você tem que ficar. Isso é um trabalho do Espírito Santo com a sua vida. O Senhor mandou sair 3 vezes. Eu não queria, porque eu estava acostumado com o culto, acostumado com as pessoas, né? Mas a Bíblia fala que importa obedecer a Deus e não aos homens. Aí eu fui ficando até acontecer uma confusão lá que eu tive que sair. E não precisava ter acontecido isso, porque o Senhor já tinha falado 3 vezes: sai porque eles vão te matar. Dessa forma, irmãos. E eu saí. E uma ovelhinha que eu preguei a palavra do Senhor, tem pouco tempo ela me procurou, me procurou desesperada. O Senhor falou a mesma coisa com ela: sai porque eles vão te matar. Eu fiquei assim admirado pelo fato de usar as mesmas palavras que usou comigo naquela época. Podia ter matado espiritualmente ou matado fisicamente, eu não sei, né, o que o homem é capaz de fazer, possuído pelo espírito que não é do Senhor, né? O próprio Caim matou Abel, era irmão. A gente vê muitos casos, né, hoje em dia na Bíblia. Então assim, eu não sei em que área que o Senhor quis me falar naquele momento. Então assim, mas eu não posso falar: você tem que sair, você tem que ficar, senão é trabalho meu, né? Isso é um trabalho do Senhor, do Espírito Santo na sua vida. Se você é ovelha de Cristo, você vai ouvir a voz do Senhor. Uns têm que ficar, às vezes para acrescentar na vida de alguém que está chegando, acrescentar na vida de pessoas lá de alguma certa forma, ou precisar aprender algo da parte do Senhor, que é ali que você vai aprender. Então isso é muito sério e complicado. Então a gente não pode optar por ninguém, para ninguém relacionado a essas coisas, porque isso é muito entre a pessoa e Deus. E nós sabemos que são muitos os chamados, poucos são os escolhidos. São poucos que querem ouvir a voz do Senhor e obedecer, né? Então assim, isso vai depender de cada um, se quer obedecer ou não, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo ele é dado a quem obedece ao Senhor. Eu tô falando essas coisas porque o Senhor já tem me incomodado. Hoje mesmo estava vindo, né, pro trabalho, onde que eu tô agora. Vocês vão ouvir alguns barulhos, pessoal passando. Nós temos a ilusão que pelo fato de ter dons, de ser abençoado, a pessoa é salva. E dons não tem nada a ver com salvação. Nada a ver com salvação. Deus usa quem Ele quer. Nós somos simples vasos nas mãos do Senhor. Na hora que Ele quiser quebrar, Ele quebra, né? Se não obedecer, o chicote cai. Então assim, não tem nada a ver. Tem pessoas que têm dons usados por Deus, mas não vão ser salvas. Senão não teria aquela passagem: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei. Então assim, irmãos, tomem cuidado com o que vocês ouvem. Eu sei que essa conversa que eu estou tendo aqui é para alguns, né? Muitos não vão dar crédito. Isso já não é problema meu. Meu trabalho aqui é falar, né? Aí depende da pessoa, que você quer ser salvo ou não. Se você quer ser salvo, você tem que obedecer ao Senhor, os princípios da Bíblia, né? Tomar cuidado para não cair em cirandas do diabo, de enganos, porque tá cheio, as igrejas estão cheias. Estamos rodeados de satanistas fingindo ser crentes. Toma cuidado,
com conversas que parecem ser de Deus. A Bíblia fala que se possível enganaria a muitos, e também fala que se chegar um anjo te pregar uma palavra que não seja de Deus, considera anátema, maldita. Então, assim, ele vai usar de todas as formas, de todas as artimanhas para enganar, né? Enganar. Ele é profissional nisso, irmãos. Ele é profissional em enganar, ludibriar, né? E assim, com palavras de ludibriação, tem enganado a muitos. Ele tem artimanha nisso. Como que ele... Eu não gosto nem de ficar dando ênfase para as coisas do inimigo, porque quem merece glória é o Senhor. Mas temos que tomar cuidado.